Obrigado, Senhor. Como é bom saber que nós podemos descansar em Teus braços. Podemos, Senhor, estar em paz quando estamos na Tua presença, Senhor. Sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Sabendo que o Senhor tem nos guardado e protegido. Sabendo que a nossa mente, nosso coração estão em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós entendemos que a nossa vida não pertence mais a nós mesmos, mas nós vivemos para Ti, Pai. Nós damos cada passo no Senhor, porque o Senhor tem todo o cuidado, Senhor, com nossas vidas, desde o nosso levantar até o nosso deitar, e enquanto estamos dormindo, o Senhor tem nos guardado, nos protegido, Pai. E queremos Te agradecer, Senhor, pelos livramentos, pelo Teu cuidado para com nossa vida, pela Tua bondade, pelo ar que nós respiramos, por toda a graça, por toda a provisão, por todo o cuidado do Senhor para conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos andar sabendo que não estamos sós, sabendo que temos, Senhor Deus, um guarda ao nosso lado, a Tua presença dentro de nós, que os Teus anjos nos acompanham, Pai, por onde quer que nós andarmos. Obrigado, Senhor, porque nós não pensamos igual ao mundo. Nós sabemos que saímos da nossa casa e voltamos para a nossa casa. Quando o mundo diz aí que sabe que sai, mas não sabe se volta, mas nós entendemos ao contrário, Pai. Sabemos que estamos guardados por Ti, Senhor. Estamos protegidos. E nós Te agradecemos. Nós Te louvamos, Pai. Te louvamos e Te adoramos nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo Teu sobrenatural. Obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor depositou na vida de cada um de nós, pelo Espírito. Obrigado, Senhor, porque nós temos a condição de desenvolver a nossa fé de acordo com a intimidade e o relacionamento que temos para contigo, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz que ela é âncora para a nossa alma. Ela nos faz repousar tranquilo, nos faz descansar no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui presente. Que não possamos sair da mesma forma, Pai, nessa manhã, mas algo do Senhor possa tocar no nosso espírito. A Tua palavra venha, Senhor Deus, cheia de graça, cheia de unção, ministrar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que vai dar um passo a mais, Senhor, na nossa vida, aquilo que vai acrescentar mais e mais, para que possamos estar cada vez mais perfeito diante de Ti, Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa nossa incredulidade, mas nos ajuda, Senhor, a vencermos a cada dia, a prosseguir, Senhor Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra diz: se nós errarmos, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós.
lá e achoriando, lembra-nos, se lembrianda lá. Romo no rono shede querer de bedes. Rana lá brachari abanas, no rono shede de recados. E nós shede abranas. Aprendam a confiar em mim. Aprendam a confiar na força do meu poder. Aprendam a confiar no meu espírito. Aprendam a confiar na direção que eu dou a vocês pelo meu espírito. Não andem no natural, mas que as suas vidas sejam permeadas pelo meu espírito, por aquilo que eu posso fazer na vida de cada um de vocês. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Amém. Obrigado. Louvor. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus por essa manhã. Amém. Estou um pouquinho com a voz meia rouca, meia grossa, mas dá para ouvir, dá? Dá para entender? Aleluia. Glória a Deus por isso. Sabe, amados, nós queremos falar hoje um pouco sobre vivendo o sobrenatural. Amém? E nós vamos falar hoje pela manhã e à noite também com o pastor Guilherme. Nós vamos dar continuidade a esse assunto. Sabe, porque a nossa vida, ela é dotada de vivermos no natural, mas também vivermos no espiritual. Amém? Por que no natural? Porque nós habitamos num corpo. Amém? A Bíblia diz que o homem, se você quiser abrir comigo lá em 1 Tessalonicenses, abre lá para a gente começar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aí só nessa 23. Amados, nós somos nós somos um espírito. Amém? Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então nós somos um ser trino. Amém? Então nós vivemos no natural pelo corpo, nós vivemos no espírito, que nós somos um espírito, nós precisamos atrair as coisas espirituais para a nossa vida. Amém? E nós temos uma alma, um intelecto onde habita as nossas emoções, nossos sentimentos. E nós precisamos
organizar isso e saber equilibrar cada ponto desse, saber usar o natural, saber viver bem no natural, mas saber também viver bem no sobrenatural. Fazer com que aquilo que foi determinado no reino do Espírito, e como já falamos várias vezes aqui, o reino espiritual ele é mais real do que essa cadeira que você está sentado. Ele é mais real do que essa Bíblia que você está segurando. Então, coisas que acontecem no reino do Espírito, eles vão influenciar diretamente na nossa vida natural. Amém? E nós precisamos aprender a andar e a viver no sobrenatural de Deus. Amém? A Bíblia diz lá em João capítulo 4, que Deus ele é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Nós não alcançamos a Deus da nossa forma natural de viver. Mas quando nós entramos no Espírito, quando nós buscamos a Ele em Espírito, nós verdadeiramente estamos o adorando em Espírito, estamos tocando o coração de Deus, amém? E a gente vai aprender um pouco sobre a fé, é a chave para abrir o sobrenatural, é a chave para tocar no reino do Espírito, amém? Porque se nós formos levar a nossa vida apenas no natural, vamos ter uma vida seca. Uma vida apenas levada por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente. Mas a Bíblia diz que nós não somos movidos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Amém? E é através da nossa fé que vamos atrair o reino de Deus para nossas vidas. Jesus orando na oração dominical, lá em Mateus capítulo 6, ele diz: olha, Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Então eu posso orar ao Senhor, fazer com que a vontade dele seja feita, seja estabelecida na minha vida, assim na terra como ela é no céu. Eu posso atrair as coisas de Deus para a minha vida. Amém? E cada um de nós pode fazer isso, porque a Bíblia diz que Deus já depositou uma medida de fé na vida de cada um de nós. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Romanos 5,5, diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo ele passa a habitar dentro da gente, o reino de Deus ele também passa a habitar dentro da gente. Amém? Então nós podemos viver uma vida aparentemente natural, mas confiando nas coisas espirituais. Milagres acontecendo na nossa vida dia após dia. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E quando ele faz essa comparação, o dia perfeito é quando dá meio-dia, que o sol está a pino, está ali, está no seu máximo, está no seu auge. E é dessa forma que Deus quer a nossa vida. Uma vida perfeita nele, uma vida totalmente entregue a Ele. Amém? E nós possamos viver isso, porque Jesus disse que nós vamos andar, nós vamos caminhar para rumar para esse destino, para esse fim. E se Ele disse que a gente pode, então a gente pode. Amém? Mas não sozinhos, não de uma forma natural, mas confiando no sobrenatural de Deus. Porque quando estamos enxertados na videira que é Jesus, Ele diz: olha, sem mim nada podeis fazer. Então o que a gente pode fazer de uma forma natural não tem nada a ver, ou não é verdadeiramente aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. A gente vai aplicar coisas naturais porque estamos no corpo, nós precisamos viver isso. Amém? Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E a gente vai provar do melhor dessa terra estando no nosso corpo físico, amém? Mas vamos provar também de coisas espirituais, do melhor de Deus, da melhor forma, de experiências, de testemunhos, estando aqui na terra também, amém? Nós atraímos o reino de Deus para a nossa vida, amém? Abre lá em João capítulo 3. Ele vai mostrar para a gente um pouco como é a vida espiritual, como é experimentar o sobrenatural de Deus.
mas esse é o primeiro passo. Versículo 5. Versículo 5 em diante. Jesus conversa com Nicodemos e ele diz assim, ó: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser, importa-vos nascer de novo. No versículo 8 ele diz: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E é nesse versículo 8 que eu quero falar. O vento sopra onde quer. Ninguém sabe, ouve a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e agora nós passamos ou precisamos sermos guiados pelo Espírito Santo. Amém? E ele falando aqui que o vento sopra onde o vento sopra, né, onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Amados, nós sabemos que estamos hoje aqui, né? O nosso cotidiano, o nosso momento agora, mas ninguém sabe para onde o Espírito vai nos conduzir, para onde o Espírito vai nos mover. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Porque nós precisamos ser guiados pelo Espírito, mas é uma vida de verdadeira confiança, de inteira confiança no Senhor. Saber que a direção que Ele vai nos dar é uma direção que vai nos levar para um caminho da vida eterna, para um caminho de sucesso. Amém? Mas precisamos esperar o comando do Espírito, esperar a direção do Espírito. Porque, sabe, muitas pessoas, elas tomam suas próprias decisões, trilham seu próprio caminho, e depois elas pedem para que Deus os abençoe. Pedem para que Deus os conduza. E não aguardam, né? Não oram antes de tomar aquela decisão. Não esperam antes a decisão do Espírito, para que eles possam conduzir naquilo que verdadeiramente Deus tem como propósito para a vida de cada um de nós. E quando a gente para pensar nessas coisas, parece algo tão simples, e verdadeiramente é algo que a gente precisa aprender a viver dessa forma. Amém? Porque a gente passa uma vida toda vivendo no natural, sem nenhuma direção do Espírito, sem nenhuma condução espiritual, sem ser movido no sobrenatural. Mas quando a gente nasce de novo, algo acontece no nosso espírito, algo acontece na nossa vida. Amém? Em Colossenses 1,13 ele vai dizer que nós fomos arrancados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então nós tínhamos uma condição onde éramos conduzidos e reinados pelo pecado. O pecado reinava sobre nossa vida. Nós tínhamos Satanás como Senhor, por causa da nossa natureza. Mas quando nós fomos arrancados, a nossa natureza mudou. O nosso eu, o nosso espírito, ele foi transformado. Aí não aconteceu nada na sua carne, não aconteceu nada no seu rosto, você continuou da mesma forma. Mas no seu espírito ele foi transformado, o seu espírito ele foi renovado. E a Bíblia diz que uma nova natureza, aquela natureza antiga do velho homem, ela foi arrancada. O velho homem ele morreu. E agora a natureza de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, que é a vida zoe de Deus, ele passa a habitar dentro de nós. Então agora, como o pastor Berto até fala, uma pessoa não pode ser normal tendo um Deus habitando dentro dele. Se nós tivermos essa consciência de que Deus habita dentro de mim, habita dentro de você, e que a gente precisa andar na direção desse Espírito, na direção desse sobrenatural, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo na nossa vida.
Nós vamos experimentar coisas extraordinárias. Mas para isso nós precisamos aprender a confiar nele. Aprender a depositar nele a nossa confiança. A direção da nossa vida agora está com ele. O controle da nossa vida agora está com ele. Amém? E isso vai fazer com que a gente experimente coisas extraordinárias. Tenha experiências maravilhosas com o Senhor. Amém? E aquele que tem uma experiência com o Senhor, ele nunca mais esquece. É marcado pelo resto da sua vida. Mas que tal a gente viver dia após dia, experimentando do melhor de Deus, experimentando do sobrenatural de Deus, permeando a nossa vida, regando a nossa vida. Ele já nos deu a sua palavra. Estava vendo uma frase do John Piper, que ele diz, olha, o Espírito ele inspirou a palavra. E o Espírito está onde a palavra está. O próprio Jesus disse que a palavra é Espírito e poder. É Espírito e vida. Amém? E onde a palavra está, o Espírito também está. E quando nós tomamos para nós o meditar na palavra, o ler a palavra, o ouvir a palavra, nós estamos atraindo o poder de Deus para a nossa vida. Amém? Ao ponto daquilo que está cheio dentro da gente poder externar. Podemos colocar para fora. Poder fazer com que as pessoas do mundo possam ver como é viver uma vida no sobrenatural. Amém? Aleluia. Viver no sobrenatural é sujeitar aos processos de Deus e também aos de repente. Deus ele quer tratar conosco coisas através de processos. Amém? Você está aqui, está comigo? Então existem processos que Deus vai tratar conosco, Deus vai moldar a nossa vida, vai moldar o nosso caráter. Mas isso também não impede de Deus fazer algo de repente. De Deus fazer algo assim que você tá precisando agora e Deus, eu vou agir. E a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Não é só uma questão de Deus querer agir, mas se Ele vê uma necessidade, algo que Ele queira tratar, algo que está no coração dEle, para aquela necessidade, para aquele momento, Ele vai agir. E quando Ele quer agir, não tem o que impeça. Amém? Então nós vamos ser moldados pelos processos. Ah, está demorando. Você está no processo. Você está no processo de crescimento, está no processo de desenvolvimento da sua fé, está no processo de avanço. Então aproveita cada processo desse para você crescer, para você amadurecer. Amém? Deus ele quer filhos maduros. Deus não quer que você tenha um novo nascimento e passe 10, 20 anos apenas naquele leitinho. Mas através dos processos nós vamos aprender a experimentar coisas maiores no Senhor. Amém? Hebreus 6 ele vai falar sobre os fundamentos elementares da doutrina de Cristo. E ele vai fazer, olha, não deixando de lado algumas coisas básicas, do ensino de batismo, imposição de mãos, arrependimento. Essas coisas aí vai servir para você como uma base, como fundamento. Amém? Você vai colocar tudo isso, a gente já explicou aqui, sobre o teu alicerce. É ali que você vai se fundamentar. Mas ele diz assim, olha, tem mais. Tem coisas maiores. Tem tutano, tem feijoada, tem pirão grosso. Espiritualmente falando. Porque uma criança, ela não aguenta comer uma comida sólida. E nós precisamos aprender a pegar esses princípios, né, aplicar na nossa vida, mas também saber que tem algo mais no Senhor. Algo que vai desafiar a nossa própria fé. E a gente vê vários exemplos na Bíblia. Eu lembro daquela mulher Ciro Fenícia, isso mesmo. Ela pedindo para Jesus ir curar a filha dela. E ela não era uma mulher que tinha aliança com o Senhor, ela não era uma mulher judia. E Jesus disse, olha, eu não vou deixar
de dar comida aos filhos para dar para os cachorrinhos. E o rapaz, Jesus chamou a mulher de cachorra. Mas a mulher não se ofendeu com aquela resposta de Jesus. Ela disse: olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Rapaz, aquilo foi tão forte em Jesus, que Jesus, rapaz, nunca vi uma fé tamanha como essa. E Jesus atendeu o pedido daquela mulher. Por quê? Porque ela conseguiu tocar no coração de Jesus através da sua fé, reconhecendo que quem Jesus era, o que ele poderia fazer. Amém? Aquela mulher do fluxo de sangue há 12 anos, que vinha naquela hemorragia, gastava todo o seu, já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, e vinha de mal a pior, cada vez pior, 12 anos, até que ela gastou tudo. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar daquilo que Jesus poderia fazer, do que ele vinha fazendo, das curas, dos milagres. Ela disse: o meu caso, só esse homem pode resolver. A minha situação, só ele pode resolver. Ela colocou a sua fé na vida de Jesus. Ela colocou a sua fé em Jesus. E quando Jesus certa vez estava passando, era uma oportunidade única que ela tinha. Amém? Jesus, na verdade, estava indo curar a filha de Jairo, que tinha falecido. E aquela mulher, quando viu Jesus, ela disse: rapaz, se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Aquela mulher usou a sua fé para atrair o sobrenatural de Deus para a sua vida. E conforme ela falou, conforme aquilo que ela estava crendo, aconteceu. Ela tocou e a sua hemorragia foi estancada. Ela foi curada automaticamente. Sabe, amados, a gente vê tantas passagens na Bíblia, tantos exemplos, e às vezes a gente acha assim: rapaz, foi tão bom que isso aconteceu. Aconteceu com fulano. Isso aí é para alguns. Ei, não é para alguns não. É para todos. Está disponível para todos. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E aplicar a fé, aplicar o crer, às vezes se torna um desafio, porque não mexe com a nossa alma, não mexe com o nosso sentimento, não é algo que a gente pode fazer naturalmente, mas é algo que a gente tem que atrair pela fé. Abre lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza, não é a dúvida, é a certeza. Se estamos firmados nessa certeza de algo que nós esperamos, existe uma esperança. Você só vai atrair algo, você vai conseguir algo se você tiver esperança em alguma coisa. Só que a fé, ela traz essa esperança para o agora. Faz com que você viva o agora naquilo que você espera. Como é isso, pastor? Tem algo que você está esperando? Você aguarda alguma coisa? Tem alguma esperança em alguma coisa na sua vida? Promessas de Deus, que Deus estabeleceu na sua vida, que Deus te fez, e vai se cumprir. Mas não espere celebrar somente quando acontecer. Porque fé é agora. Fé celebra agora. Aleluia! É uma cura. Celebra agora. Porque a Bíblia diz que Cristo levou. Já fez, já aconteceu. Sobre si todas as dores e enfermidades.
Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você não precisa passar por nenhuma condenação. Você não precisa passar mais por nenhum castigo. Porque ele levou sobre si. Ele assumiu essa culpa. A Bíblia diz que toda a maldição foi encravada naquela cruz. Quando Jesus estava orando lá no Getsemane, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, estava ali no seu auge da sua agonia, é por causa do pecado meu e seu. Foi porque ele teria que assumir uma responsabilidade, uma culpa que não era dele, uma dor que não era dele, uma condenação que não era dele. E ali ele estava, de joelho. E ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse: não é a minha vontade, mas se cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Porque eu sei para que eu vim. Eu sei que essa é a minha missão. E eu vou cumpri-la. Aleluia. E ele cumpriu com maestria. Ele cumpriu, a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, morte de cruz. E como já foi falado aqui, aquela condição daquela morte, daquela crucificação, era o pior meio de morte que uma pessoa poderia experimentar. Para a sociedade, aquilo era um sinal de vergonha, de humilhação. Então tudo que era de ruim, tudo que foi de ruim para acontecer comigo e com você, Jesus teve que assumir. Jesus escolheu assumir, escolheu cumprir o chamado de Deus, a missão de Deus. Amém? Para quê? Para que eu e você tivesse vida, tivesse saúde. Ele diz: olha, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim dar vida, vida em abundância. Eu vim dar uma vida boa, uma vida de qualidade para vocês. Porque eu sou um bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Aleluia. Glória a Deus, porque nós temos um bom pastor. Aleluia. E lá no Salmo 23 diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Porque Ele vai prover toda a nossa vida, o suprimento que a gente precisa. E se a gente olha para esse pastor agora de João, capítulo 10, ele vai dizer que agora esse pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não só as alimenta, ele não só cuida, mas ele diz: se necessário dar a minha vida, eu darei a minha vida pelas ovelhas. E foi exatamente o que aconteceu. Ele se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Quando a gente pensa nessas coisas, nessas verdades, a gente vê, amado, quão grande amor Deus nos amou. O amor de Deus, ele é imensurável. Ele não pode medir. Porque João 3,16 ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira você não consegue calcular. Que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Isso aconteceu, isso não é só uma história, não é só algo que está registrado, mas aconteceu verdadeiramente. Aleluia! Isso agora faz parte da nossa vida. Isso está impregnado em nós. Amém? Aleluia! Abre tua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4.
1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. Veja que Paulo diz. Ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa pregação não consiste em sabedoria humana, mas naquilo que vem diretamente do céu. Sabe, o Espírito inspirou a palavra e a palavra está à nossa disposição. E o Espírito, onde a palavra está, o Espírito também está junto. Amém? A palavra, ela foi inspirada, ela foi falada para ser escrita e escrita para ser falada. Então, se ela está aqui, amados, porque houve uma inspiração divina, e para nós não ficarmos só olhando, mas para a gente declarar aquilo que está escrito, para trazer vida, para trazer rema daquilo que foi escrito. Amém? Vivenciar o poder de Deus em nossa vida. Amém? A Bíblia diz em Efésios 6, diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos ser revestidos do poder de Deus. Ele fala sobre as armaduras de Deus, né? São coisas espirituais, mas coisas espirituais para a nossa vida cotidiana, para nós podermos andarmos bem, estarmos bem guardados, protegidos. Amém? Capacete da salvação, couraça da justiça, a espada da fé. Amém? O escudo, a palavra, a espada da palavra e o escudo da fé. Amém? Então nós precisamos pegar essas palavras como verdade, porque é uma verdade. Amém? A gente não está aqui reunido, amados, só porque não tinha nada para fazer em casa. A gente não está brincando de igreja. Existe algo poderoso da parte de Deus quando nós nos reunimos, quando nós nos encontramos, quando nós estamos agindo de acordo com a sua vontade. Ele diz: olha, não deixei de congregar como é costume de alguns, mas estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ordena para fazer. E quando a gente obedece a palavra, o sobrenatural de Deus, ele vem sobre nós. Ele vem alcançar áreas na nossa vida. Quando obedecemos aquilo que está escrito, amados, é impossível Deus não fazer aquilo que ele prometeu. Porque em Números 23:19 ele diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? E havendo ele falado, não cumprirá. Havendo ele prometido, não fará. Deus, ele é o Deus da sua palavra. Ele se compromete com aquilo que ele diz. Amém? Ele não é fiel a mim e a você, mas ele é fiel à sua palavra. Aí uma pessoa sábia, já entendo que eu preciso me apegar a essa palavra. Porque se eu me apegar a essa palavra, Deus vai ser fiel com essa palavra e vai me alcançar. Amém? Deus fez uma aliança com Jesus. E porque nós estamos em Cristo, essa aliança também nos atinge. Essa aliança também nos alcança. Amém? Aleluia. Abre tua Bíblia lá em Lucas capítulo 17. Verso 20. Ele fala: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: nem vem o reino de Deus com visível, não vem o reino de Deus com visível aparência. Aleluia.
21. Nem dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Aleluia. Então os fariseus estavam questionando Jesus: olha, quando é que vai vir o reino? Onde é que o reino vai se manifestar? Ele vai dizer: não é ali ou acolá, não vai ser algo aparente, mas o reino de Deus, ele está dentro. Aleluia. Amados, isso é motivo da gente se alegrar, porque aonde a gente vai, nós vamos carregar o reino. Onde nós vamos representar o reino. Porque a Bíblia diz também que nós somos embaixadores do reino. Então somos embaixadores daquilo que nós fazemos parte. Aleluia. Sobrenatural de Deus já habita dentro de nós. Sobrenatural de Deus, ele pode se manifestar a qualquer momento, porque ele já está dentro. Amém? Aleluia. Abre lá em Tiago. Estamos já caminhando para o fim. Mas Tiago capítulo 5, versículo 17. Ele vai falar sobre Elias, sobre aquela situação, aquela passagem do Monte Carmelo, sobre o desafio. Ele vai dizer assim, ó: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? E fala aqui que Elias era homem como nós. Um homem comum, homem de carne, osso. Amém? Comedor de farinha, feijão. Mas ele orou com fervor, ele orou com fé, para que não chovesse durante 3 anos e meio, e não choveu. Mas depois ele orou novamente, e a chuva voltou a cair. Amém? Isso me traz uma explicação, né, de que como nós temos essa condição de poder orar e ver as coisas acontecer. De poder orar e ver o sobrenatural de Deus se manifestar. Porque o que é o sobrenatural? O sobrenatural é uma intervenção divina interferindo nas coisas naturais ou no curso naturais das coisas. Amém? Então, se você vê algo natural, algo que acontece naturalmente, você pode ter uma intervenção divina para que aquilo mude o seu curso, para que aquilo possa ser mudado. Amém? Jesus, quando ele foi orar por Lázaro, e a Bíblia diz que já tinha 4 dias que ele tinha morrido, né? E segundo a tradução judaica, até o 3º dia ele podia ainda ser ressuscitado, ele podia levantar ainda do túmulo. Mas Jesus foi ao 4º dia, porque já teria passado um período onde os judeus, eles acreditavam, dentro daqueles 3 dias, que ele poderia levantar a qualquer momento. Amém? Mas Jesus, ele foi contra um princípio, contra uma ideia que já estava estabelecida dentro da cultura judaica, para poder o sobrenatural de Deus se manifestar naquele lugar, se manifestar na vida de Lázaro. Amém? E quando ele saiu, todo mundo ficou admirado, todo mundo ficou espantado. Por quê? Porque não era algo normal, não era algo que poderia acontecer de acordo com o que eles estavam crendo, de acordo com a cultura, mas algo que aconteceu verdadeiramente, porque Deus, ele foi uma influência, ele colocou o sobrenatural na vida de Lázaro para que ele se levantasse. Amém? E a gente precisa aprender a viver nesse sobrenatural.
aprender a atrair as coisas do reino para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Amém? Aprender a andar no Espírito, aprender a viver pelo Espírito. Gálatas 5:1, ele diz, olha, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Amém? Então precisamos atrair as coisas espirituais, atrair aquilo que está no reino de Deus, já está provido para nós. Amém? Porque a Bíblia diz o que foi realizado, o que foi feito da parte de Deus, já foi realizado em Cristo Jesus. Amém? Nossa provisão, nossa riqueza, nossa prosperidade, a nossa saúde. Então, tudo já foi feito por Cristo. O que eu e você precisa fazer é colocar a nossa fé em prática e atrair o sobrenatural para a nossa vida. Atrair o sobrenatural para que a gente possa viver e experimentar dia após dia do poder de Deus na nossa vida. Amém? Isso não é algo impossível, porque a gente precisa entender que foi algo estabelecido por Deus, e nós temos visto que pessoas têm vivido isso. Amém? Muitos daqui também já experimentaram isso. Amém? E nós podemos fazer com que isso se manifeste dia após dia. Amém? Não é algo que está longe. Como eu falei, já está dentro. Já está dentro. Precisamos só ativar. Amém? Você recebeu uma chave chamada fé. E essa fé vai destravar coisas na tua vida. Vai destravar coisas que vai fazer que você se deleite naquilo que o Senhor tem para você. Amém? Em Coríntios ele vai dizer que portas de oportunidades foram abertas para nós. Muitos são os adversários, porque o diabo ele não vai bater palma, o diabo ele não vai deixar você caminhar tranquilo. O diabo ele vai fazer de tudo para você parar. Ele vai fazer de tudo para que você não ative esse poder, vai fazer de tudo para que você não ande nesse sobrenatural. Amém? Mas nós precisamos entender que a nossa vida está depositada em Deus, que a nossa fé está em Deus. Amém? E se Ele falou, vai acontecer. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Amém? Nós precisamos ter uma vida de fidelidade e de obediência para com essas verdades. Amém? Porque não está longe, está dentro, está muito próximo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E logo mais à noite nós vamos dar continuidade. O pastor Guilherme vai vir com esse mesmo tema. Amém? Eu creio num grande poder de Deus, um grande avivamento mesmo do Senhor. Amém? Então vem à noite com essa expectativa de receber essa palavra com grande mansidão, com um coração aberto. Amém? Porque quanto mais nós acolhemos a palavra de Deus, mais de Deus nós temos para dar, mais de Deus nós temos para mostrar para o mundo. Amém? Aleluia. Liberar, Pai, em nome de Jesus, te glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Pai, pela tua bondade, pela tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor, que ministra no nosso coração, Pai, e nos ensina, Senhor Deus, a obedecer a tua palavra. Obrigado pela graça que nos capacita a andarmos, Senhor Deus, como Jesus andou, a fazermos, Senhor Deus, aquilo que está no teu coração e a cumprirmos, Senhor Deus, em obediência, Pai, à vontade do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus nós te louvamos e glorificamos por essa manhã, por este dia, e te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido fiel para com a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vai na paz, que Deus te abençoe. Fala com teu irmão.